Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, um pós-jogo um pouco diferente, porque a gente está gravando aí na manhã seguinte ao jogo contra o Sport 1, Fortaleza 0. A essa altura do campeonato, a gente está gravando às 10 horas da manhã e Marcelo Chamusca já foi demitido do comando técnico do Fortaleza. O Fortaleza agora busca um novo treinador para essa reta final de campeonato brasileiro, para essas 10 rodadas que restam para o Tricolor de Aço se manter, buscar sua permanência na Série A. Né? A gente que perdeu ontem para o Sport, uma partida que a gente estava tratando como uma finalíssima, né? Um duelo, um confronto direto que valia muito mais do que os 3 pontos que efetivamente valia. Não à toa, o Sport ultrapassou a gente. A rodada também não tem sido muito agradável para o Fortaleza. O Bragantino venceu do líder São Paulo e também está ali na nossa frente. A gente está, eu acho que apenas à frente do Bahia, que perdeu para o Flamengo. Então, Grêmio. Foi para o Flamengo? Foi para o Flamengo, não foi? Para o Grêmio. Pro Grêmio, exato, que perdeu para o Grêmio. Então, assim, é aquela coisa, ainda que o Vasco vença, a gente tá aí com o Bahia fazendo esse resguardo, nos protegendo do Z4 por mais uma rodada. Eu tô aqui acompanhada numa composição um pouco diferente, com o Felipe Miranda sempre presente, e com um padrinho nosso, um padrinho muito antigo, que está sempre conosco desde o início, desde quando nem existia, na verdade, apadrinhamento para o Glória e Tradição. Ele já estava sempre interagindo nas nossas redes sociais e acompanhando o nosso trabalho. Márcio Renato, eu vou começar te cumprimentando e te dando boas-vindas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para gravar hoje. Fala, Thaís. Fala, Felipe. Um prazer participar desse episódio do Glória e Tradição. Vocês me chamaram para um episódio num clima super tranquilo, né? Só para falar de amenidades, não tem nada de preocupante acontecendo no Fortaleza, mas estou aqui para tentar colaborar de alguma forma com vocês, tá bom? É isso aí, então. E você, amigo? Conte as boas. Tem boas, Felipe, para contar? Aí é que tá, né, Thaís? Se tem uma notícia boa, é porque justamente ela ocasionou por causa de uma coisa ruim, né? Que foi a saída do Chamusca. Mas enfim, né? Era aquela coisa, se ele não fosse demitido hoje, né? Porque o anúncio foi agora pela manhã, às 7h15 da manhã, para ser bem exato. Se não fosse isso, Fortaleza ia assinar a sentença final de que seria rebaixado. Não tem outra história. Até no pós-clássico a gente falou, né, que se não tivesse demitido o Chamusca depois daquele jogo, a gente teria um tempo precioso para se preparar, porque contra o jogo contra o Flamengo já ia ser uma certeza de um resultado ruim. E o empate contra o Flamengo, a gente fala, empatar contra o Flamengo até que é um resultado bom. Mas se a gente for pensar em campeonato, não deixa de ser um resultado ruim. Mas é isso, perdemos tempo, perdemos o treinador, mas o que não podemos perder é a nossa vaga na Série A da próxima temporada. Enfim, passa adiante. E é aquela coisa, né, Felipe? A gente conseguiu o ponto contra o Flamengo, um ponto que a gente chamou de fora da curva, mas perdeu 3 pontos que tinham que estar na conta, né? 3 pontos contra o Sport que tinham que estar na nossa conta, por ser um adversário direto, por ser um time que também não está numa boa fase e que, no fim das contas, a gente tá numa sensação de que essa última vaga do rebaixamento vai ser disputada até o fim por Fortaleza, Bahia ou Sport. Então, assim, eu acho que nós 3 aqui assinaríamos trocar o ponto contra o Flamengo pelos 3 pontos contra o Sport, sem sombra de dúvidas. É aquela coisa, uma coisa que não compensa, né? O esforço que não compensou. Há um tempo atrás, pouco antes do Réveillon, a gente estava comemorando algo para agora chegar e ter esse balde de água fria com mais uma partida pífia do Fortaleza, em que o Fortaleza não demonstrou evolução alguma. Ontem a gente não tinha clima nenhum para gravar. Eu, pessoalmente, o Felipe e o Elenilson são pessoas muito mais assim tranquilas, depois que eles pegam um tempinho, respiram, tomam uma água e tal, eles ainda conseguem fazer uma gravação, mas eu estava muito, muito mal, e eu acho que gravar naquele momento seria uma enxurrada de desmandos e de agressividade para todo lado e de críticas para todo lado, talvez até críticas que pudessem sair perder um pouco da mão, né? Eu acho que hoje, com a cabeça no lugar, depois de uma noite bem dormida, ou talvez não tão bem dormida assim, a gente consegue pontuar o que precisa ser pontuado. E a gente tem que começar falando desse jogo,
que decretou a fase, a era Chamusca para o Fortaleza, porque ele tem algumas particularidades, e a maior delas talvez tenha sido o surto de Covid que acometeu o Fortaleza com 10 jogadores, né? A gente passou a semana inteira nessa apreensão de quem seriam esses 10 jogadores. Eu, particularmente, não tinha muita curiosidade em saber ou em que fossem divulgados esses 10, porque, no fim das contas, isso não mudaria muito. A gente jogaria sem esses 10, não só contra o Sport, vamos jogar com alguns desses 10. Eu espero que alguns possam voltar contra o Grêmio, mas vamos jogar sem eles contra o Grêmio também. Mas, para mim, o mais importante era como que o Chamusca ia conseguir remontar o time, ia conseguir manter o time dentro da competição, focado, ia conseguir manter o time unido e fechado em prol do objetivo, tá entendendo? E eu acho que aquela coisa, em nenhum momento o time esteve dessa forma sob o comando do Chamusca. Eu acho que se perdeu isso, se perdeu aquela ideia de que eles podem, de que eles já conseguiram muitas coisas, dentro de todas as limitações técnicas que eles têm, eles já conseguiram muitas coisas, e isso se perdeu por alguma razão. A gente teve ali, perdemos alguns da base, eu vou pedir para vocês me ajudarem, quem que tá infectado com Covid, foi o Luiz Henrique, volante, né? O goleiro da base, Pablo, que também estava recentemente no banco de reservas, ele é da base também, mas tem sido relacionado no elenco titular. Dos titulares foram Tinga, Juninho, David, quem mais que vai entrar aqui? Bergson e Mariano também. E o Quinteiro que voltou de lesão, mas pegou Covid. Mas não sei ao certo se já está no ponto, ele estava naquela fase de transição muito longa, né? E o Jackson, que estava, apesar de estar com Covid, também estava suspenso, não ia poder jogar de qualquer forma. Enfim, era aquela coisa, no frigir dos ovos, jogaram um time que pode ser considerado titular. Gabriel Dias na lateral direita, Paulão e Wanderson, porque a gente sabe que o Chamusca, apesar de ter tido tanto o Roger Carvalho como opção no banco, como o Bruno Melo, que às vezes faz a zaga, como aquele próprio zagueiro João Paulo, ele prefere o Wanderson. Então, assim, a gente foi numa zaga Wanderson e Paulão, Carlinhos na lateral esquerda, Felipe Alves no gol, Ronald e Felipe, uma dupla de volância que muita gente da torcida prefere, que tem gostado de ver, né? E na frente, Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e João Paulo. João Paulo, exato, no meio, fazendo um 4-3-3, digamos assim. Então, aquela coisa, era um time titular, ao gosto Chamusca de ser, né? Então a gente não pode dizer que no início, nos primeiros 45 minutos, a gente foi meio que prejudicado pelo Covid. Acho que o prejuízo veio nas mudanças, e aí eu até não... Foram mudanças bem questionáveis, mas eu até nem vou aqui culpar o cara, porque eu entendo as limitações que ele teve. Mas eu vou passar a bola para vocês, para que vocês me analisem o que é que vocês acharam desse Sport Fortaleza, porque o que a gente viu foi um pouco do mais do mesmo, né? Um bando em campo, um time completamente perdido, sem saber o que fazer. Pesou contra nós ter levado um gol no início do jogo, ali nos primeiros 15 minutos. Eu até tinha comentado no Twitter que é assim, a gente tem time titular, mas não tem banco. Se a gente começa fazendo um gol, construindo um placar, pode ser que a gente tenha chance. Acabou que aconteceu o contrário. Eu vou passar a bola primeiro para ti, MR. Então eu acho que você fez uma abordagem do contexto que a gente invariavelmente tem que levar em conta, né? Não tem como pensar sobre esse jogo sem pensar sobre o contexto que ele está inserido. 10 casos de Covid é algo impactante, não só em termos quantitativos para o elenco, mas também abala um pouco o psicológico, inclusive, do torcedor, né? A gente viu, assim, que havia uma repercussão meio derrotista, né, por parte da torcida. Ela já entrou em campo ampliando, inclusive, a situação que nós já estávamos, que já era grave, né? Então, isso, com certeza, é um fator que agravou esse problema e que tornou o jogo mais crítico ainda, né? Um jogo que já era tratado pela gente, mas também pela torcida do Sport, como uma decisão desde o final do ano passado, né? Aquele jogo que você olha para a tabela e pensa, olha, vai ser uma guerra e a gente tem que vencer porque vale a permanência no campeonato. Agora,
a gente tem que deixar um pouco de lado esse contexto e tentar analisar a forma como o jogo se deu, né? E, de fato, se eu fosse escolher 2 palavras para pensar em como definir a atuação do Fortaleza, eu diria que nós fomos burocráticos e que nós fomos inofensivos, né? É óbvio que quando em uma partida você toma um gol aos 10 minutos do primeiro tempo, isso abala qualquer planejamento, né? Não tem treinador, não tem jogador, sobretudo em momentos de crise, que não sinta tomar um gol tão cedo, né? Agora, nós temos que destacar a incapacidade do Fortaleza de reagir, né? E aí, uma das coisas que me chamaram mais a atenção na coletiva do Chamusca foi ele trazer os scouts, né, os números frios, como algo que refletem uma realidade que a gente não vê em campo, né? Ele dizer que nós tivemos 17 finalizações, enquanto a gente sabe que só teve um chute que chegou nas mãos do Luan Poli, que foi um chute fraquíssimo do Gabriel Dias, né? Basicamente, o Fortaleza era um time que a gente pode chamar de arame liso, né? Ele consegue cercar, mas ele não consegue machucar, ele não consegue ferir o outro time, agredir, né? Circula bem a bola, toca, vai e volta, mas não consegue envolver. Acho que a gente insistiu de uma forma irritante pelo jogo nas pontas, né? Sempre você trazia, inclusive, bastante invertido o Oswaldo com o Romarinho, o Oswaldo caindo muito pela direita, o Romarinho muito pela esquerda, mas sempre a mesma coisa, um drible curto ou nem isso, um cruzamento mal feito, que a zaga rebatia por baixo, o Sport ganhou todas as bolas que foram alçadas na área. Todas por baixo, com o Adrielson, e o Maidana, com 1,96, ganhava todas as bolas que iam por cima também. Então, basicamente, o Fortaleza não conseguiu ofender o Sport, não conseguiu agredir o Sport. Isso foi na primeira etapa e na segunda etapa também, né? Inclusive, quando a gente viu ali a virada do intervalo, que os jogadores do banco estavam todos abraçados, deu aquele sentimento da gente. O torcedor do Fortaleza é um cacimbão de esperança, né? Então a gente ficou assim, eita, agora vai, os caras vão vir mordidos no segundo tempo, mas não aconteceu. O Fortaleza, ele tem apresentado, eu acho que esse é um marco da era Chamusca, é um time pouquíssimo criativo, né? É óbvio que, e é importante destacar isso, tá? Mesmo no auge da era Ceni, o Fortaleza nunca foi um time, com raríssimas exceções, que tivesse 30 finalizações no gol, né? Que dominasse do ponto de vista do arremate no gol muito mais que o adversário. Mas sempre foi um time muito característico, muito caracterizado, melhor dizendo, por ser um time letal, né? Que consegue criar poucas jogadas, mas que são jogadas bem trabalhadas, bem organizadas, e que você vai conseguir concluir a gol e matar as partidas. Chegar pouco, mas chegar com perigo, né? Chegar pouco, mas chegar com perigo. E a gente não está vendo isso, assim, me parece que é uma questão... porque, assim, o futebol, ele é técnico, ele é físico, mas ele também é um jogo mental, né? Me parece que no sistema ofensivo ali, falta uma força mental para os jogadores, para tomarem essa decisão melhor no último passe, para arrematar melhor. Olha, teve chutes que o Oswaldo deu ontem no gol que, pelo amor de Deus, assim, parecem que não são finalizações de quem está minimamente concentrado em o que fazer com a bola. Você tem opções melhores para tocar e você prefere chutar de qualquer jeito. O Gabriel Dias também, até com muito voluntarismo, também tentou a mesma coisa. Então, é um time que se demonstrou até bem organizado defensivamente, né? Óbvio que o Sport é um time muito frágil do ponto de vista ofensivo também, mas a gente conseguiu conter muito bem o Sport. Na única situação em que o Fortaleza afrouxou um pouquinho a marcação foi justamente no ponto em que tomamos o gol, né? Vale lembrar que o Marquinhos pegou a bola pela ponta esquerda, o Wanderson ficou olhando meio de longe, quando chegou o Marquinhos tocou, o Thiago Neves pegou a bola sozinho, ele tem muita habilidade para isso, chapou a bola como se arrematasse uma bola de sinuca, foi no cantinho do Felipe Alves, o Ronald chegou meia hora depois, atrasado para dar o bote. Então, Série A é fatal, né? Se você permitir, mesmo com os times mais fracos, se você afrouxar a marcação, se você desconcentrar um pouco, você vai tomar o gol. E o Fortaleza parece ser um time, sobretudo, muito desconcentrado, né? E aí, essa é a análise do jogo que eu faço. Eu acho que não é à toa, não é uma coincidência, e não à toa descambou na demissão do Chamusca, né? Foram 9 jogos e 6 gols marcados. Assim, é uma marca inadmissível. É óbvio que o Ceni também teve fases de oscilação,
mas a gente via elementos que nos faziam acreditar que aquilo ia mudar, né? E não parece ser o caso. Se você me perguntar, o Chamusca é culpado pela situação em que nós chegamos, eu diria que não, ele não é culpado, né? Eu até entendo a situação em que ele foi contratado diante da realidade do mercado. Não se trata de culpa, mas se trata, do meu modo de vista, de incapacidade. O Chamusca se demonstrou absolutamente incapaz de mudar a situação em que o Fortaleza se meteu. E a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Se você entra nessa espiral, pode ser irreversível. E daí foi preciso tomar uma medida enérgica de mudança. Tarde demais? Vamos ver na discussão. Pois é, a questão é justamente a gente refletir, discutir se é esse tarde demais. Eu concordo contigo quanto tenho respeito pelo Chamusca, pela pessoa que ele é. Acho ele um cara bem intencionado, mas também acho que há uma limitação aí. Há uma limitação. E que eu acho que ele precisa levar como aprendizado, como uma autocrítica, ele precisa rever, estudar, porque não é a primeira vez, na verdade, né? Ele já teve uma outra experiência, não muito diferente dessa, como se ele estivesse vendo o filme se repetir. E fazendo um complemento, antes de passar a bola para o Felipe, para ti, do que tu falou, eu senti muito daquela... logo no início do jogo, um jogo meio muito preso ao meio campo ali do Sport e do Fortaleza, para os dois lados, mas mais que isso, do lado do Fortaleza é aquela coisa, muito se fala de time sem comando, né? Mas para além de um time sem comando, você via um time sem ideias. Era um time completamente desorganizado dentro de campo, sem um plano de jogo. Você não via o Fortaleza estar trabalhando com tal estratégia. Você via isso do lado do Sport. Você via nitidamente que o Sport dava a bola para o Fortaleza. Não à toa, o Fortaleza ficou ali com a posse de bola lá em cima. Acho que foi 65% de posse de bola. 65% de posse de bola que não refletiu em nada. Não refletiu em nada, não significa nada. Nós tivemos o dobro de número de passes trocados, né? Que também não refletiu nada objetivamente. Tá entendendo? Então, assim, o Fortaleza não demonstrava ter um plano de jogo a ser executado, ao contrário do Sport. E, para mim, 3 momentos durante o jogo foram sintomáticos do completo deserto de ideias, da completa falta de comando que o Fortaleza viveu sob o comando de Marcelo Chamusca. O primeiro deles foi aquele lateral batido pelo Felipe, em que ele tenta orientar ali, tenta dizer para o João Paulo que o João Paulo é para ir para tal canto e ele joga a bola ali, o João Paulo não entendeu a comunicação, ninguém vai, acaba que joga-se um lateral para a linha de fundo e devolve-se a bola pro Sport. Ali para mim é muito mais do que uma falta de entrosamento. O segundo ponto foi uma atrapalhada entre Felipe Alves e Paulão. Foi o deixa que eu deixo, que acabou dando uma bola que era nossa, acabou dando um escanteio para os caras, né? E para mim, um terceiro momento foi uma orientação que o Chamusca deu. Ele deu uma gritada lá, eu não entendi muito bem o que é que ele queria, mas que logo depois a câmera focou no João Paulo e o João Paulo parecia meio perdido, assim, tipo, logo depois de ouvir a orientação, ele ficou, tipo, sem saber o que fazer, tá entendendo? Como se realmente não tivesse uma proposta ali, não tivesse. Aquela coisa, entregou as camisas, vestiram ali e vão lá e tentem fazer alguma coisa. Tá entendendo? Foi essa a percepção que eu tive. E, além disso, a leitura completamente equivocada do jogo. E eu já tinha assistido outras coletivas do Chamusca que tinha achado ele com uma leitura coerente. Ontem foi uma leitura completamente, assim, absurda. Ele falou de 17, você mesmo já mencionou, 17 finalizações, considerando aí 7 chutes travados, que para mim chute travado não é finalização, chute travado é chute travado. Chegou um defensor lá e te impediu de finalizar, tá entendendo? Então, assim, de 10 finalizações que o Fortaleza finalizou, uma no gol, 10%. 10% das finalizações foram no gol. E aquela coisa, que finalizações foram essas? Qual foi o perigo que o Fortaleza levou? A forma como o Chamusca falou na coletiva, ele falou assim, foi um jogo de ataque contra defesa.
como se o Fortaleza tivesse amassado o Sport, assim, como se o Sport tivesse se segurado durante os 90 minutos ali para segurar aquele 1-0, como se o Luan Poli tivesse saído lá imundo, né, de muitas defesas, quando o Luan Poli não trabalhou. O Luan Poli não trabalhou no jogo de ontem. Não trabalhou. E aí eu passo a bola para ti, Felipe, para tu me dar as tuas percepções e tu pode extrapolar um pouco esse jogo do Sport, porque eu acho que o jogo do Sport foi apenas um replay de um filme que a gente estava vendo há 9 jogos. Diz para mim a tua percepção. Thaís, aquela coisa, se o Fortaleza teve mais posse de bola, finalizou pra caramba, deixou o Sport lá atrás, foi porque o Sport quis assim, poxa. Não é porque o Fortaleza teve a qualidade de fazer isso. Isso aconteceu porque o Sport quis. O Jair Ventura me surpreendeu antes de começar o jogo, quando ele falou, na entrevista pré-jogo, com o Fortaleza a gente tá acostumado, eles jogam num 4-2-4, não sei o que. Cara, ele não sabia de nada como o Fortaleza vinha jogando. Ele não tinha noção de como o Fortaleza estava vindo nos últimos jogos. Para ele, o Fortaleza era o mesmo time da época do Rogério Ceni. E a gente não viu isso, porque não é isso que está acontecendo. O mais surpreendente também é que no lance do gol, tô só pincelando aqui uns pontos da partida. No lance do gol, você vê que o Gabriel Dias, ele vai meio que sendo atraído para a própria grande área, porque não tem alguém que ajude ele naquela marcação. Geralmente, quando a gente, não sei se vocês lembram, teve um jogo, eu não tô lembrado contra quem foi, acho que foi contra o Internacional. Teve um lance em que um jogador do Inter, ele veio pressionando, eu só não lembro, não sei se era acho que era o Tinga, o Gabriel Dias, enfim, eu não sei, eu sei que um ficou na marcação e o outro foi fazendo a sobra, para justamente não permitir aquele tipo de passe. Não permitir aquela finalização quando a bola vem voltando, como o Thiago Neves fez. Thiago Neves, que é um cara que não tem velocidade, é um cara que já não tá nos melhores dias, tanto que a gente viu o ano passado, 2019, que ele fez, e o cara, com essa idade, com isso tudo mais, e ele só tem a qualidade mesmo do toque de bola, vai lá e consegue fazer um gol escolhendo o canto para bater. Então, e o pior de tudo, até tu falou que o Chamusca falou na beira do campo, tentando dar instrução, o João Paulo não percebeu. Parecia que ninguém estava em campo sabia da gravidade daquela derrota de ontem. O que poderia significar a gente perder aquele jogo. Porque a gente agora está a 3 pontos, salvo engano, zona de rebaixamento. Tem um Vasco com 2 jogos a menos, um Bahia com a mesma pontuação, mas um Bahia que atualmente você consegue ver, eu pelo menos consigo ver, um Bahia com potencial de melhora. O Fortaleza, com o Marcelo Chamusca, não tinha esse potencial de melhora. Era necessária essa demissão dele, era necessária essa saída dele, principalmente ainda pela entrevista coletiva surpreendentemente ruim que ele deu ontem. Porque a gente viu como ele estava perdido e a gente viu como ele não tinha noção da realidade. Ele, quando chegou no Fortaleza, foi um dos que apoiou, que falou, não, vamos dar tempo a ele, vamos esperar para ver o que acontece. Quebramos a cara porque a gente deu esse voto de confiança. Nós não estamos mais em posição de dar um voto de confiança e acreditar no projeto. Se a Fortaleza quiser se manter na Série A, a gente precisa de resultados. Não importa como jogue, não importa como se apresente, o que importa são os resultados. Infelizmente chegamos nesse ponto. Inclusive, quando a gente fez o gol, não valeu. Ou seja, mesmo quando a gente consegue um pouco de êxito, quando a gente consegue ser um pouco competente, a sorte não está do nosso lado. E o pior disso tudo é que me lembra outro debate. Isso serve até como uma criticazinha para quem está lá no comando do clube. Se o gol do Ederson é validado e o jogo termina 1-1, vocês acham que o Chamusca teria sido demitido? Com certeza que não seria demitido. Afinal, conquistamos um ponto, vamos continuar na briga, iríamos continuar exaltando a mediocridade. Era isso que iria acontecer. Mas enfim, para encerrar, o cara ainda vai lá e tira o Felipe aos 42 minutos do segundo tempo. Para colocar quem? O Derlei. Eu sei que ele não tinha opções no banco, perdão. Eu sei que a gente estava completamente desfalcado. Mas, cara, se você vai substituir, não substitui um volante por outro aos 42 do segundo tempo. Você não perde a qualidade de um Felipe cansado por um Derlei descansado. E você não faz isso, e eu vou repetir pela 4ª vez, aos 42 minutos do segundo tempo.
Isso não traz resultado. Isso só mostra como o Marcelo Chamusca estava perdido no comando do Fortaleza. Enfim, é a gente aceitar, é a gente torcer para que o nome que chegue agrade aos jogadores, agrade a nós da torcida, e que pelo menos a gente consiga conquistar 12 pontos, 11 pontos ou 10 nos últimos 10 e torcer para alguém fazer uma campanha pior. Afinal, o negócio é achar 4 times piores que a gente. O problema é que atualmente nós somos virtualmente um desses 4 piores. Pois é, a gente não pode deixar de se omitir, de entrar num assunto que é delicado, porque eu não gosto e o MR é outro que fala muito disso, eu não gosto de caçar as bruxas, né? Nessa fase horrível que a gente está vivendo, eu tenho visto uma diretoria que nos últimos 3 anos nos deu, talvez, os 3 melhores anos da nossa história recente, virar pó, assim, virou pó, é como se o trabalho tivesse virado pó, mas tudo que foi feito não pode ser salvo-conduto para que essa mesma diretoria fique imune a críticas, né? E eu acho que o ano de 2020, apesar de muito desafiador, não só para Fortaleza, para todos os times, ele foi um ano marcado por muitos erros de gestão. Muitos erros de gestão, do início ao fim. E eu acho que o último desses erros tem estado aqui caminhando junto com esse trabalho do Chamusca. Porque quase todo pós-jogo que a gente fez dos jogos, das partidas sob o comando do Chamusca, a gente falava de evolução. Onde que está a evolução? Esse time está evoluindo? Não estava evoluindo. E a gente falava, mas cadê a evolução? Essa discussão existia dentro da diretoria? E se existia dentro da diretoria, existia junto ao técnico? O que para mim faltou foi uma certa transparência, sabe? Eu senti falta de ver alguém colocando a cara a tapa, e esse alguém normalmente é Marcelo Paes. O Marcelo, ele nunca foi um cara de se esconder, de se omitir. Normalmente, nos momentos em que a coisa ficava delicada, ele ia lá, se pronunciava, colocava a cara a tapa e assumia a bronca. E dessa vez, não. Dessa vez, o que a gente, como torcida, tem presenciado é um silêncio absoluto. Um silêncio que torna tudo mais desesperador. Porque é como se a gente estivesse num barco à deriva, como se ninguém estivesse no comando. O técnico não sabe o que faz e quem está no comando não aparece. Então, assim, o que é que está acontecendo? Vamos falar da evolução do time, o que é que está sendo feito, com esse trabalho, assim. Eu estava pensando ontem, quando eu ainda não tinha certeza se Chamusca caiu ou não, e, tipo assim, vão me dizer o que é que está sendo discutido entre atletas, entre técnico, ou vão continuar dando tempo para o trabalho evoluir, para o trabalho continuar como é? Eu acho que é necessário que o presidente Marcelo Paes, ele se posicione, ele se manifeste. Eu acho que é o que a torcida precisa, tá entendendo? A torcida organizada foi lá, conversou com os atletas, conversou com o presidente. Nós não, eu não. Eu estou aqui completamente sem informação, eu estou perdida, de olhos vendados, né? De olhos vendados. Eu acho que a maior parte da torcida também. Então, a minha grande dúvida é por que não tem havido esse diálogo num momento tão delicado. Eu acho que é o momento mais delicado que o Fortaleza está vivendo nos últimos 2 anos. Nos nossos 2 anos de Série A, 2019, 2020, é o momento mais delicado que a gente está vivendo. A gente nunca esteve sob um risco tão grande de cair como a gente está agora, tá entendendo? Então, assim, falta um diálogo conosco, uma transparência que já existiu e por alguma razão não está mais existindo. Eu concordo com você muito, Felipe, e isso me preocupa. E se aquele gol do Ederson, que eu queria muito que entrasse, aquele gol, eu queria muito que fosse validado. Ao mesmo tempo, ele teria mantido Marcelo Chamusca, tá entendendo? E sob
qual diálogo? Haveria a discussão sobre a evolução? Porque não havia evolução. Por que não se demitiu o Marcelo Chamusca depois do Clássico Rei? O que é que mudou do trabalho do Chamusca, da derrota, do desempenho do Fortaleza, desempenho patético do Fortaleza contra o Ceará, no dia 20 de dezembro, para o desempenho de ontem do Fortaleza diante do fraquíssimo Sport? Qual a tua análise sobre isso, MR? Bom, assim, eu acho que meio que chovendo molhado falar sobre as coisas que deram certo, né, na gestão Marcelo Paes. Essas já são públicas e notórias, mas é fundamental também que a gente consiga fazer as críticas, né? E eu acho que as críticas que a gente deve dirigir ao Fortaleza, elas não são críticas descoladas das críticas que se fazem aos times brasileiros de um modo geral com relação a projetos, né? Basicamente é o seguinte: se dá certo, você diz que tinha um projeto sólido. Se dá errado, você se esconde, né? Basta pensar nos grandes times. O Flamengo, ele contratou o Abel Braga. E depois ele contratou o Jorge Jesus, que estava no Brasil a passeio e interessou ao Vasco e ao Atlético Mineiro. E pensaram, por que não levar esse cara? Né? O Palmeiras ficou entre o Sampaoli e o Luxemburgo. Né? Que tipo de projeto é esse? O problema é que existe uma coisa que serve para ensinar as sociedades, que é uma coisa chamada história. Né? E a gente sentiu esse mesmo momento que nós estamos vivendo agora, no ano passado. Né? Nós tínhamos um projeto, porque estava dando certo, então você disse que tem um projeto, com o Rogério Ceni, e ele largou o projeto no meio para ir para outro clube, e a gente ficou flutuando, a ver navios, a deriva, como você falou. Trouxemos o Zé Ricardo, um treinador que absolutamente não tem um perfil sequer parecido com o do Rogério. Esse ano ficou mais explícito para a gente as limitações do mercado, mas ainda assim veio um técnico que boa parte ficou muito ressabiado com isso, né? O Chamusca, o que tem a ver? Será que não podia ter feito uma proposta mais audaciosa para um outro treinador, oferecer mais dinheiro, observar o mercado sul-americano, de repente, ou fazer uma aposta mesmo, né? Já que o Ceni foi uma aposta, por que não apostar num outro cara emergente, mas que tem uma figura que misture o teórico com o ex-boleiro, né? Como era o caso do Rogério, como é o caso do Alex, que está estudando para ser treinador agora. Então, me parece que a diretoria patinou nessa reposição. Agora, não significa que essa reposição fosse fácil. Né? E a gente sempre falou, olha, vai ser muito difícil substituir o Rogério Ceni. Muito difícil. Em começo de temporada, já seria muito difícil. No meio de temporada, é mais difícil ainda. Né? Você deixa o bonde andando. Agora, o que mais me impressiona é ver exatamente a mesma coisa se repetir. Né? Inclusive o discurso. Né? Gente, eu não consigo entender como você consegue contratar um treinador com um discurso de manutenção de trabalho de outro. Né? Como se fosse uma coisa automática, né? Como se fosse um jogo de videogame. Olha, o cara aqui deixou na fase 42. Então eu vou só lhe passar o controle e você joga daí para frente. Futebol não é assim. Futebol é treino, é metodologia, é comportamento, é força mental, é cobrança diária. Né? Não é assim, olha, continue fazendo o trabalho que o Ceni fazia. Não existe isso no futebol. Se existisse, era muito fácil. Era muito fácil substituir os trabalhos consolidados. Né? E você precisa aprender com os exemplos do futebol. O melhor elenco do Brasil, que é o elenco do Flamengo, ele não conseguiu ter manutenção de trabalho. Caiu o treinador e o auxiliar do Guardiola não conseguiu dar continuidade ao trabalho. O Rogério Ceni não está conseguindo dar continuidade ao trabalho, porque não é assim. Futebol não é só desejo, não é só boa intenção. Se você não tiver as ferramentas para aplicar metodologicamente nos treinos, para fazer com que os jogadores tenham posicionamentos, posturas e comportamentos dentro de campo, você não vai ter o resultado. Né? E você pode se apegar ao que dá certo. Né? Dizer, olha, mas nós tivemos um grande case de sucesso em 2018, quando mantivemos o trabalho do Rogério Ceni, mesmo com a pressão da torcida. Mas os contextos são diferentes.
né? É diferente você ter um treinador em que ele monta o elenco inteiro, como ele montou do final de 2017 para 2018. Você teve praticamente só o campeonato estadual como um grande laboratório para começar a Série B, né? O Chamusca, ele chega no contexto em que é necessário, sim, um resultado imediato, né? É óbvio que isso não é fácil de se conseguir no futebol, de que muitas coisas precisam de tempo, mas nós sabíamos desde o início o que o treinador deveria entregar, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que não seja aquele tom professoral do Chamusca, aquelas discussões teóricas, táticas e técnicas que ele faz, que fossem resolver o problema do Fortaleza. O problema do Fortaleza é um problema absolutamente comportamental. Você percebe, é visível, notório, que todo mundo sentiu o baque da quebra de planejamento em 2020. A saída do Rogério Ceni, e nós temos que colocar isso publicamente, não, você não consegue superar isso se você não colocar. A saída do Rogério foi traumática para o grupo, para a torcida, para a diretoria. Se a gente não souber lidar com isso, fingir que vai continuar como se não tivesse acontecido nada, ou então permitir que venha alguém para mudar, né? Você não pode tirar um profissional de um outro clube que tinha um trabalho que estava sendo cedido e dizer, não faça o que você sabe fazer, faça o que esse daqui sabia. Isso não existe. Então o próprio Chamusca também ficou à deriva entre o que ele sabe fazer e o que queriam que ele fizesse, né? Talvez, inclusive, isso tenha contribuído também para que ele patinasse. Por isso que eu falo, o Chamusca não é culpado, mas ele não teve capacidade de fazer o que queriam dele, né? O que nós queríamos dele, o que a diretoria queria dele. Então eu acho que se fosse atribuir uma responsabilidade, óbvio que entendendo todas as dificuldades de mercado, as dificuldades econômicas, né? A gente vive num momento muito difícil. Vivemos numa baita crise financeira, numa crise sanitária. Não é fácil você dizer, olha, paga 1 milhão por mês para vir um treinador X. Não é assim que funciona também. Mas é preciso dizer, a diretoria, que muito acertou, também errou. O que a gente espera é que consiga ter algum tipo de reação, né? Estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Os próximos 5 jogos, Grêmio, Inter, Santos e os 2 Atléticos fora de casa, né? Se continuarmos apresentando futebol semelhante a esse que vem sido apresentado, é muito provável que daqui a 5 rodadas, ou antes disso até, nós já estejamos na zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo. É exatamente isso. Concordo com você em gênero, número e grau. Mas aí, nessa situação em que a gente já está sem técnico, o Léo Porto, auxiliar fixo, que a gente contratou recentemente, acho que deve ter no máximo umas 2 semanas que ele foi contratado, né? Uma ideia que a gente vinha batendo há muito tempo, que o Fortaleza tinha que ter. Não que, assim, sejamos justos, tá? Não que isso seja a pólvora que a torcida sugeria e o clube não fazia, porque o clube não sabe o que faz. Não, nada disso. A gente tem que lembrar que partia do Rogério uma ideia de não ter interferências externas, de ter todo o controle da comissão técnica e quase que do departamento de futebol também. Então, assim, em não havendo Rogério, o clube pôde fazer algo que eu acho de extrema importância para o crescimento e para o fortalecimento do nosso departamento de futebol, que é a manutenção de um auxiliar técnico fixo, né? E a gente está com ele, Léo Porto. Eu não sei por quanto tempo o Fortaleza vai mantê-lo. Não sei se a gente vai jogar sábado contra o Grêmio com ele ou já com um técnico anunciado. Mas a gente tem que entrar nos nomes que estão aí disponíveis no mercado, que não são muitos, né? Porque a gente já recebeu alguns nãos. O Chamusca não era a nossa primeira opção, não foi a nossa segunda, não foi a nossa terceira. A gente tem que lembrar disso. A gente levou alguns nãos aí, né? No meio do caminho. E esses não são mantidos, porque ninguém vai querer assumir uma bucha de um time a 3 pontos da zona de rebaixamento. Numa situação como a gente está, com um orçamento limitado, a gente não tem a grana para botar na mesa e dizer, tipo, venha que eu pago o que você me pedir. Não tem, Fortaleza não tem isso. Então, assim, existem limitações, e aí eu jogo para vocês alguns nomes, dos nomes que estão sendo falados em qualquer lugar, e eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem como mais benéfico para o projeto do Fortaleza. Eu acho que é ruim, de qualquer forma, você se prender agora, faltando 10 rodadas para o campeonato,
porque o objetivo agora é só permanecer. Ninguém quer mais nada, a gente só quer ficar e depois a gente pensa em 2021. Apesar de já estarmos em 2021 aqui, a gente só quer terminar a temporada de 2020, né? Só que ninguém vai querer fazer um contrato de 10 rodadas. E o problema de mudar de técnico, né, de trocar pneu com o carro andando, a essa altura do campeonato é justamente esse, é se prender com alguém que talvez não seja o nosso projeto para 2021. Mas aí a gente tem Anderson Moreira, tem Ney Franco, tem o Thiago Largue, que já é uma aposta que sempre se fala e não veio por ser uma aposta, por não ser aquele cara experiente que poderia colocar o Fortaleza nos trilhos e, enfim, fazer uma boa reta final de Série A. Não consigo lembrar agora de outros nomes que possam fazer. Há aquela torcida para o Vanderlei Luxemburgo, que acabou de aceitar o convite do Vasco. Então, assim, queria ouvir a opinião de vocês sobre quem que vocês acham que é o nome para assumir o comando técnico do Fortaleza. Vamos lembrar que o Bahia encontrou uma solução caseira para substituir o Mano Menezes, né? Manteve o Dado Cavalcante, o que eu acho um pouco diferente da gente manter um Léo Porto da vida, por exemplo, porque o Dado já conhece o Bahia de tempos, o Dado jogou com o time de transição do Bahia, jogou competições, jogou o Campeonato Baiano, enfim, acho um contexto um pouco distinto. Eu jogo a bola para ti, Felipe, para te ouvir e saber da tua opinião, quem que tu acha que tem que assumir o Fortaleza nessas 10 rodadas que faltam para a gente permanecer nessa elite do futebol brasileiro. Pois é, Thaís. Assim, questão de nome, pior que é difícil, até se tá sendo difícil para quem tá lá dentro, imagine pra gente que é só torcedor. Eu digo isso. Mas se tem algo que eu acho que eu posso falar, mas que também é a opinião de muitas pessoas, que pelo menos muitos já compartilharam isso, que é não um nome, mas um perfil. Um perfil que chegue lá dentro e, sei lá, dê uma injeção de ânimo naquele pessoal. Exatamente como o Luxemburgo, por exemplo, fez em 2019 no Vasco e está fazendo novamente. Você vê pelas notícias que estão saindo a movimentação de vestiário que ele está fazendo lá dentro. Falta isso para o Fortaleza. Falta alguém que chegue lá e balance aquele vestiário. Falta alguém que chegue lá e grite na cara. É claro, fala gritando na cara, não no sentido da pessoa ser com grosseria, mas grite na cara e façam eles acordarem. Tipo, gente, bora pra cima, entendeu? Vamos, é claro, não vou repetir as coisas que o Luxemburgo falava no vestiário, tem nos bastidores aí. Mas, tipo, tem que ser daquele jeito, naquele perfil. A gente tem que anunciar um nome, a gente tem que procurar alguém que consiga abraçar todo mundo, que consiga trazer todo mundo de volta, dar a motivação necessária e lá, ao final do campeonato, cumprir o objetivo, que é não cair. É ser melhor que 4 equipes. Só isso é o que basta. Então, é importante a gente ter um perfil que faça isso. Eu não consigo achar um nome pronto, aqui na ponta da língua, para dizer. Não consigo, realmente. É difícil. Se está sendo difícil para a gente que é torcedor procurar, com certeza para quem está lá dentro está mais difícil ainda. Então, eu só espero que, por favor, não tragam alguém com um perfil parecido com o do Chamusca, um perfil parecido com o do Zé Ricardo, um perfil de um cara que só escute muito e fale pouco. Uma das características boas do Rogério, a gente tem que reconhecer, é que ele não ficava calado. Tipo, acontecia um problema em campo, ele falava, Romarinho, joga sério essa, tananã. Tinga, não fica de costas para mim, olha para você é ala, não lateral, e gritasse na cara deles. É esse tipo de grito que eu tô falando. Falta alguém com esse tipo de pulso, que alguém que coloque pronto para falar mesmo no cearense mesmo, alguém que bote moral lá dentro, tá ligado? Só isso. É só isso que a gente precisa. E torcer para que esse cara consiga fazer a gente ficar melhor que 4 equipes. Não sei se a solução tá aqui dentro de casa, não sei se a solução tá fora de casa. Resta procurar encontrar o nome certo. E você, Márcio Renato, você tem esse nome na ponta da língua? Olha, eu acho que o Felipe coloca uma coisa interessante. Assim, a gente não tem informações do próprio mercado, né? Quais são os treinadores que estão realmente topando pegar um trabalho nessas circunstâncias? Não é simples, tá? Não é todo mundo. Inclusive, eu vi comentários que são verdadeiros devaneios, né? Lisca jamais largaria a possibilidade de conquistar o maior título da sua carreira
né? Está na iminência de ser campeão brasileiro com o América Mineiro, tem boas chances de conquistar o título, para pegar um Fortaleza numa situação delicadíssima. Então, e ao mesmo tempo, você não pode imaginar que é uma discussão apenas de nome, né? Não é apenas pegar quais são os nomes que estão aí, né? Como até eu fiz uma enquete no Twitter hoje. É esse básico aí, coincidiu com os nomes da Thaís, inclusive. É o Largue, é o Anderson, não sei quem. Não é assim, não é uma discussão apenas por nome. Acho que o Felipe traz uma questão muito importante, né? O perfil. Ah, mas não tem ninguém pronto com esse perfil, né? Será que não é a hora de tentar mais uma vez ser arrojado, tentar mais uma vez fazer o diferente, né? Tentar mais uma vez buscar um nome que não esteja na ponta da língua do torcedor, né? Em 2017, novembro de 2017, quem, em sã consciência, iria dizer, olhe, Marcelo Paes, comece sua gestão contratando o Rogério Ceni? Era um nome também que não era do nosso cotidiano, não era do métier do torcedor propor, pedir, né? E hoje a gente pensa até em perdoar, né? Todo mundo tá brincando com isso. Então talvez seja o momento de arriscar, porque me parece que, posso estar enganado, espero que eu esteja enganado, inclusive, mas se não houver uma medida que realmente chacoalhe os bastidores do Fortaleza, eu acho que a gente pode entrar nesse parafuso que vai culminar no rebaixamento. A mudança do contexto é muito importante. Veja só, as coisas entram numa certa confluência, né? Lá no Vasco, time absolutamente lascado no Z4, a bola baixíssima. Aí do nada, renova com o Benítez e traz o Luxemburgo. Isso por si só muda um pouco o contexto, muda o ambiente. A forma como você olha já é assim, olha aí, rapaz, pensando bem, eu acho que até dá, né? O Sport ontem terminou a partida, os caras comemoraram como se tivesse vencido um título contra a gente. Muda o contexto, né? Você venceu um confronto direto. Então, eu acho que o Fortaleza deveria pensar numa escolha que pudesse surtir esse efeito contextual, né? Esse efeito psicológico, que mexesse com os brios do jogador. O nome eu não tenho, mas eu tenho uma ideia de perfil. Que seja esse cara, que não seja apenas o boleiro, que é o cara que renega a discussão tática, que renega as discussões modernas do futebol, que é o cara que vai dizer, não, é só dar os coletes e o futebol arte vai reinar e não precisa estudar. Isso eu não gosto de jeito nenhum. Mas também você não pode ter só o professor, né? Só o cara que vai lá e faz os desenhos no quadro. É preciso buscar alguém que tenha a interseção entre esses dois perfis. É fácil de encontrar? Obviamente que não. Mas eu acho que o nosso setor de análise de desempenho tem que cair em campo para tentar buscar alguém, nem que seja uma aposta. Não sei se o Alex está disponível, né? Não sei se ele toparia um desafio como esse, que é muito difícil, inclusive para se começar uma carreira de treinador, né? Mas quem sabe propor um projeto para ele, um projeto que tenha um longo prazo, independente do que aconteça, né? Acho que de repente a diretoria podia pensar nessas possibilidades aqui chutando. Mas essa responsabilidade não é da torcida, é da direção do Fortaleza. Com certeza, com certeza. Alex é um sonho, né? Tipo, e com certeza é projeto. O Rogério assumiu o Fortaleza na Série B e trouxe a gente até aqui. Oferecer um projeto para Alex de que ele tem a chance de nos manter, mas independentemente do que acontecer, ele tem um projeto para seguir com a gente, para poder nos trazer de volta, eventualmente, Deus nos defenda, em caso de um rebaixamento, eu acho que é um tiro que vale a pena. O não a gente já tem. Acho que o não a gente já tem. Concordo com você plenamente. É isso, então. A gente já vai aqui com quase 50 minutos de programa. A gente tem 10 partidas ainda pela frente. Tem Grêmio, tem Inter fora de casa, tem Santos, tem Atlético Goianiense e Galo também, os dois fora de casa. Curitiba e Vasco no Castelão, Palmeiras no Allianz Parque, Bahia em casa, Fluminense no Maracanã. A gente consegue tirar 10 pontos dessas partidas, Felipe?
Aí é que tá, né, Thaís? A resposta para essa pergunta a gente só vai poder dar depois que escutar qual é o nome, né? Porque é aquela coisa, é confiança. Não tem outro jeito. Confiança pra gente, confiança para eles que estão em campo e confiança para eles que estão fora de campo. É isso. Não tem como responder ainda e espero ter a resposta para essa pergunta até o final desse dia. Eu também espero. Também, nem necessariamente até o final de hoje. Eu quero que essa decisão seja tomada seguindo o que vocês falaram, sabe? Que seja tomada com consciência, que não seja feita no desespero, para que a gente consiga atender a um perfil que possa respeitar as diretrizes e os objetivos, o projeto do clube, acima de tudo. O que eu não quero ver, na verdade, e ontem para mim foi um dia muito triste, ver aquele time daquela forma, se comportando daquele jeito, na Ilha do Retiro, com aquele semblante. O Fortaleza ontem tinha um semblante de um time derrotado, de um time entregue. Eu não via isso há algum tempo, e eu pretendo não ver. Eu acho que o Fortaleza precisa de uma chacoalhada, precisa de uma intervenção, de uma mão mais firme ali dentro, seja uma mão mais firme de comando técnico, seja uma mão mais firme de comando diretivo. Mas eu queria concluir esse programa dizendo que é preciso haver uma maior transparência e um canal de comunicação mais fluido, assim. Na verdade, é preciso haver um canal de comunicação entre a direção e a torcida. A gente está passando por um momento de muita turbulência e que, se não houver, aí as coisas podem degringolar de uma maneira bem, bem complicada. A gente tem que permanecer na mesma página. Eu acho que torcida e staff do Fortaleza precisa permanecer na mesma página, e isso só vai acontecer com transparência e com um papo reto, olho no olho. É isso, então. Eu queria agradecer demais a presença do nosso querido apoiador, padrinho, Márcio Renato. Espero poder contar com a tua presença em outras oportunidades. Você também, Felipe Miranda, mandar um beijo e melhoras ao meu querido amigo Saulo Alves, que está acometido pela Covid-19. Melhore. A gente também está com os padrinhos aí com essa doença horrorosa. Eu deixo aqui meus sentimentos para todo mundo que já passou por isso, já perdeu alguém para essa doença. Eu só espero que a gente consiga se vacinar e superar esse momento terrível. É isso, então. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, ouviu até aqui, compartilha o Glória com todo torcedor tricolor que tu conhece. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Salve, salve e saudações tricolores.